Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 95 Podcast. Eu me chamo Davidson Leopoldino e hoje esse aqui é um podcast onde tá todo mundo doente aqui, né, Diego? Pelo menos já tô doente, já tossi pra caramba aqui já. Mas, senhor, meu povo, me chamo Diego. Estamos aqui agora para a primeira gravação do dia. Testemunho de número 4 com uma pessoa que era para ser a primeira. É verdade. Mas infelizmente aconteceu algumas coisas e agora vai ser a número 4. Kelly, se apresente nessa manhã. Gente, bom dia, paz do Senhor. Eu quero agradecer desde já a vocês pelo convite de estar aqui. Como vocês disseram, né? Não pude vir de primeira, mas estou aqui para contar o que Deus fez na minha vida. Eu me chamo Kelly Arruda, sou cantora e há muitos anos atrás, depois eu vou contar para vocês, que começou toda a minha história, mas estou aqui para contar a vocês o que Deus fez e o que Deus ainda fará. Amém. Amém, Kelly. Pra gente é uma honra te receber aqui. A gente ficou bem triste, a gente gravou, a gente tinha até marcado com o pessoal, tipo, meu Deus, agora a Kelly não vai vir. Mas aí tudo é na vontade de Deus. Verdade. E acredito que era pra gente fazer. Chegou o tempo. Mesmo assim, com alergia, gripada, mas chegou o tempo. Estamos. Sim. Então, ó, esse vai ser o podcast do Fungado, não é? Eu tô assim também, a Kelly tá, mas vamos nessa, pessoal. Ó, Diego, pede pro pessoal fazer aquela tarefinha de casa padrão antes da gente começar, por favor. Pessoas, vocês que não seguem a gente ainda nas nossas redes vizinhas, por favor, segue a gente lá nas redes a qual os vídeos são nas verticais. A gente lança corte lá, toda vez que a gente lançar o conteúdo completo no YouTube, a gente lança corte lá, começando no domingo e vindo as prévias até sair o completo. Aqui na nossa descrição também vai estar as redes sociais da Kelly. Sim. Que inclusive já é muito famosa por lá. Oh, meu Deus do céu. Me sigam lá, minha gente. É a gente também que pede, né? Segue a gente, pelo amor de Deus. O famoso é a bondade dele aí. Pessoal, então, ó, segue a gente, dá aquela ajuda, dá aquela força. Porque parece pouca coisa, mas isso ajuda muito a gente aqui no trabalho. Tá bom? Então, vai lá acompanhando a gente, dá aquele like, acompanha a Kelly também. Sim. Porque o conteúdo tá sendo legal. Quase que diário o nosso conteúdo. Beleza? Show de bola. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso testemunho de número 4. Então, já peço que você em casa aí já fique tranquilo. Esteja no trabalho, esteja no trânsito, esteja fazendo alguma coisa. Agora é o momento da gente se concentrar na história da Kelly. Amém? Vamos lá. Bora, Diego. É o meu bordão que eu gosto de falar, né? É, né? Todo mundo tem uma história e todo mundo tem um testemunho. E a gente quer escutar o teu agora, Kelly. Desde lá do comecinho, lá da infância. Como é que começa o teu testemunho de vida? Eu, na parte de louvor, eu comecei a louvar desde quando eu era pequenininha. Eu sempre cantava na igreja, sempre cantava nas crianças. Cresci cantando. Sendo que existe um momento na vida da gente que a gente simplesmente deixa de fazer aquilo e vai fazer outra coisa. Mas eu costumo dizer que promessa de Deus a gente pode até esquecer. Mas Deus, ele não esquece. E no tempo certo, ele vai fazer. Uhum. E eu passei, eu acho que uns 5, 6 anos, eu mal cantava. Eu só fazia mais, assim, trabalhar realmente na administração, porque eu era assistente dos adolescentes. Uhum. E aí eu não tinha aquela coisa de sempre cantar como eu fazia antes. E parei. Mas aí depois entrou na pandemia. Foi quando meu esposo, ele teve a direção de Deus da gente ter uma banda, que era a banda Kadoshi. E aí, a partir daí eu cantava, mas cantava junto com o pessoal, né? Fazia um back. Uhum. E sempre me escondia, porque eu sempre fui muito tímida. Mas foi passando o tempo, a gente foi para uma igreja louvar. E o Senhor usou uma irmã para mim e disse: "Tás vendo essa banda?" Eu disse: "Tô." "Não vão ficar todos." Aí eu disse: "Meu Deus do céu, quem é que vai sair?" Aí eu olhava assim pros meninos, olhava pro pessoal e, meu Deus do céu, como é? Mas sendo que isso já era o trabalhar de Deus para que eu viesse fazer o que Ele sempre colocou na minha mão para fazer. Uhum. Porque através do louvor, o Senhor já me deu livramento, o Senhor já me curou. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu acredito que de 11 a 12 anos mais ou menos, eu tive um cisto. E nesse cisto, eu tive que me operar. Porém, quando eu estava dentro da sala de cirurgia, eu passei muito mal. E o Senhor disse para minha mãe lá fora que iria me guardar. O Senhor disse: "Eu vou guardá-la." E minha mãe disse assim: "Senhor, essa semana é meu aniversário. E a vida da minha filha é o meu presente." E ali começou a orar ao Senhor. E quando eu estava passando muito mal, tinha aquele pano na minha frente, não tinha ninguém comigo desse lado.
E eu tentando respirar, mas eu não conseguia falar. E de repente minha tia colocou o rosto, minha tia Rose, colocou o rosto, e eu chamei ela, muito fraca. Ela puxou a cadeira, sentou assim na minha cabeça, ela sentou assim, e ela disse, vamos cantar? E ela começou a cantar Puro Nardo, de Fernanda Brum. E eu não tinha força, mas eu comecei a cantar Puro Nardo com ela. E de repente foi voltando a respiração, voltando. E eles colocaram ainda para eu tentar respirar com a ajuda de aparelhos, mas não precisava mais, porque eu já estava conseguindo respirar. Então, assim, o louvor já me libertou, o louvor já quebrou cadeia, já quebrou muito o arco dos fortes. E o Senhor, ele fala muito comigo através do louvor e com as pessoas. Mas chega um tempo que a gente parece que se esconde. A gente diz assim, não, eu vou parar um pouquinho de cantar. Mas para Deus, tudo tem um tempo determinado. E passou a banda Kadosh e a gente foi trabalhando. Foi quando surgiu da gente gravar o meu primeiro single. Sendo que esse louvor, a gente ia gravar banda Kadosh. Não ia gravar Kelly, Arruda e banda. Ah, a composição, Kelly, ela é tua ou é de outra pessoa? Não, ela é de um amigo do meu esposo, Vinícius. Quero até mandar um abraço pra ele. Mandar um abraço pro meu esposo, né? Mandar um beijo pro meu esposo, pra minha filhinha Maria, que é o amor da minha vida. Para os meus pais, que me ajudam muito no meu ministério, meu irmão e toda a minha família. Mas aí a gente foi para a gravadora, para o produtor, e ele disse, minha gente, existe já uma banda Kadosh, e aí vocês não podem usar esse nome. Vocês podem até usar, mas quando vocês for lançar nas plataformas, vai derrubar, porque vai falar como se fosse plágio. Alguma coisa assim, porque eu não entendo muito, quem entende mais é meu esposo. E aí a gente começou a orar, porque a gente tinha o desejo, e o Senhor foi falando pra gente que tinha chegado realmente o tempo da banda. E a gente fez um propósito de oração, a gente pediu a Deus uma confirmação. E foi aí que, a partir do final do ano pra cá, a gente começou a falar Kelly, Arruda e banda. Foi aí, então, que eu gravei meu primeiro single, que é o Hino Ele, e lancei, né? Pra glória de Deus. Até toda a postagem que a gente tá fazendo bote lá, meu hino, vou aprender. Kelly, tu, no caso, cresceu num berço evangélico, então já? Sim, já nasci no berço evangélico, graças a Deus. Os teus pais são evangélicos? São. Meu pai é evangelista, a gente é da EADALP, e meu pai é evangelista, e eles até agora estão tomando conta de uma congregação na área do Conjunto Beira-Mar, que é a área que a gente faz parte até então. Sim. E aí eles, desde que eu nasci, já nasci no berço evangélico. Graças a Deus. Desde quando tu nasceu, já era da EADALP? Sim. Ah, então tá lá desde pequeno. De 30 anos. 30 anos. São poucas as pessoas que a gente vê que nascem no berço evangélico e não se afasta, nem... eu não vou falar nem se enfraquece, porque pode ser que... Não, assim, existe momentos que a gente tá mais forte, que a gente é um pouco mais fraco. Sim. Mas assim, me pergunto, nessa tua caminhada então, Kelly, em nenhum momento tu chegou realmente a dar uma enfraquecida na fé? Já. De se afastar com uma pessoa? Não, me afastar não. Tá. Mas tem hora que a gente fica mais fraco, assim. Não é que a gente deixe, que a gente deixa Jesus, a gente deixa a igreja, não. Mas realmente dá aquele desânimo. Mas aí a gente recebe uma injeção do céu e continua, né? É verdade, é bom. O louvor teve alguma influência do teu pai, da tua mãe ou não? Ou só foi um querer teu? Não, foi fluindo. Foi? Desde quando eu era pequena, eu sempre fui muito envolvida na obra. Sim. Pra vocês terem uma ideia, eu era do Círculo de Oração Infantil. Então, assim... quando eu não ia para o Círculo de Oração Infantil no sábado à tarde, aquilo me deixava muito mal. Porque eu queria estar no Círculo de Oração Infantil. Eu fazia gesto, eu fazia jogral, eu fazia tudo que vocês imaginar. Então, eu fui crescendo, as pessoas me dando oportunidade na igreja. O que eu queria deixar até assim, pontuado aqui na nossa conversa, é que existem pessoas que olham pra gente assim, chegou agora. Apareceu agora. Caiu de paraquedas. Mas não, a gente tem uma história, a gente tem um passado que não precisa, talvez você não saiba o meu, como eu também não sei o seu, mas a gente precisa entender que as pessoas não chegam onde está porque caíram ali de paraquedas, não.
tem uma história. Jesus, ele entrou na vida daquela pessoa, ele deu um dom, ele deu um chamado, né? Que é um chamado árduo. Não é fácil ministrar o louvor. Muitas vezes a gente vai precisando de uma palavra, mas a gente precisa dar a palavra. Às vezes a gente precisa de um abraço, mas Deus manda a gente dar um abraço. Às vezes a gente precisa de uma cura, como eu estou precisando, como vocês sabem. Mas quando eu cheguei semana passada na igreja, que eu ia entrando, uma irmãzinha veio, me abraçou e disse assim, olha, Jesus me curou do coração quando você estava ali cantando. Olha. E Jesus, eu estava passando muito mal, eu estava tendo uma arritmia. E eu fui para o médico e você disse, receba a cura. E eu fui para o médico. Quando eu cheguei no médico, o médico disse que eu não tinha mais nada no coração. Mas eu estava precisando de uma cura. Mas o Senhor queria que eu profetizasse para alguém que Ele era a cura. Então, assim, não é fácil. É realmente uma luta espiritual muito grande. É uma guerra espiritual muito grande. De todas as partes, todos os lados. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos dado força. E a gente vai caminhando. Sim. Ok, quando foi na tua vida que tu entendeu que o teu chamado era pro louvor? Olha, Diego, eu passei um tempo na minha vida que eu tava muito indecisa, assim. Eu tava, obviamente, muito... Porque eu sempre gostei também de pregar. Sim. Apesar que eu não sou pregadora, gente, eu não sou pregadora. Mas eu gosto, assim, de falar o que Jesus faz, gosto de ler a palavra, entender e falar. Porque a gente tá aqui para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. E a gente precisa pregar através do louvor, da palavra, de qualquer coisa, assim. Até através de uma cesta básica que alguém esteja precisando. Sim. A gente entregar já a gente tá pregando o evangelho através daquilo. Mas aí eu cantava e também quando meu pai me chamava para pregar, que meu pai botava para pregar. Quando eu não saía ao campo para evangelizar, ele reclamava. Ele vai ver esse vídeo. Ele reclamava, ele dizia, você vai sair ao campo, você vai para a doutrina. Você... E às vezes eu ficava olhando assim, meu Deus, por que pai não cobra tanto de mim, não cobra do Netinho, que é meu irmão, né? Aí eu, meu Deus do céu, sendo que eu não entendia que cada uma vida, Deus tem um propósito diferente. Sim. Então, tem alguns que Deus cobra mais e tem outros que ele cobra na medida que a pessoa aguenta. E aí, meu pai botava muito para pregar também. Ele vai deixar uma palavra na saudação. Eu ficava nervosa, mas ia. E aí, tinha gente que dizia assim, eu acho que teu chamado é na palavra. Aí eu, meu Deus, mas eu canto tanto. Porque a gente era de uma igreja. A gente foi para Expansão, que Expansão é Recife, Jaboatão, toda aquela parte ali é Expansão. E a gente era daqui de Paulista, mas aí por causa do trabalho do meu pai, a gente foi morar no Recife e ficamos na Expansão. E aí meu pai foi tomar conta de uma igreja, num bairro chamado Jardim Uchoa, em Areias. Longe. Muito longe, mas a gente aprendeu muita coisa ali. Ali, Deus, ele formou, como é que eu posso dizer? Foi uma faculdade para a gente viver o que a gente tem para viver. Porque às vezes, Davidson, é muito bom a gente escutar os testemunhos, mas melhor ainda a gente ter um testemunho para contar. Então, a gente foi tomar conta. Quando a gente chegou lá, eu lembro que era à noite. Vou contar bem rapidinho. Certo? Eu lembro que era à noite. Aí meu pai, bora lá ver, não sei o que, a gente foi. Quando a gente chegou, manhã, eu não vou vir pra cá, não. Aí, manhã, meu Deus do céu, pra onde teu pai trouxe a gente? Mas assim, aí depois a gente, no primeiro dia do culto, só tínhamos eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. Nossa. Só. E depois, por último, chegou um irmão. Chegou um irmão lá e ficou. E aí o Senhor foi trazendo o povo de uma maneira que a gente não entendia. E a gente foi e Jesus foi trazendo o povo. E os vizinhos, eles começaram a ter um amor pela gente, mesmo não sendo evangélicos, de família mesmo, sabe? E hoje, assim, eu amo aquele lugar. Aí, quando a gente saiu de lá, eu não queria sair de lá. E a gente, por que a gente não queria ir? Porque a gente estava muito acostumado na Polo, a gente não fazia muita coisa, assim. A gente ia, adorava, sempre fomos envolvidos na obra. Mas, assim, ir para outro lugar, a gente achou tudo muito esquisito, muito estranho. Sim.
Mas a partir do momento que a gente começou o trabalho ali, minha gente, você não tem noção do que Deus fez ali naquele lugar. Uma igreja muito pequena, mas que Jesus estava ali. Sim. E Jesus curou, Jesus me batizou com o Espírito Santo lá. Uhum. Eu tinha dia que eu cantava, vamos ouvir as crianças, eu tava lá cantando. Vamos ouvir o Dege, eu tava lá cantando. Vamos ouvir o conjunto, eu tava lá cantando. Em todos os órgãos eu cantava, porque a gente tinha que ajudar. Sim. E meu irmão tocava. E aí tinha o eletrônico também, que eu também ia cantar. E a gente começava a cantar muito. Mas aí chegou um tempo que uma pessoa chegou pra mim e disse assim, Kelly, eu acho que estou chamada na palavra, não é no louvor. Aí eu, meu Deus, Jesus, e agora? Eu já tô nesse caminho já, cantando tanto, né? Aí eu disse, meu Deus, e agora? Sendo que aí Deus usava outras pessoas pra mim e dizia assim, um dia você vai entrar na gravadora. Eu vou colocar você lá. E através da tua voz, eu vou colocar em muitos lugares. A tua voz vai alcançar muita gente. Mas passou. Recebi muitas promessas de Deus relacionadas a isso. E passou. E quando eu fui gravar o hino Ele, quando eu entrei na gravadora, na produtora, para gravar, a gente fez uma oração também antes de começar. E quando eu estava orando, o Senhor dizia a mim, lembra que eu te disse que um dia tu ia entrar na gravadora e tu ia gravar? Eu estou cumprindo a promessa. E eu lembrei de tudo que a gente passou. Uhum. De tudo. Eram dias que a gente, por mais que a gente sofresse muito, mas a gente era muito feliz em fazer a obra do Senhor com os irmãos, sabe? E aí eu tô fazendo até hoje a obra. Já teve dia de eu sair de uma igreja com as adolescentes, lá em Jardim Uchoa, para ir para outra, totalmente diferente, em outro bairro, andando pra gente ensaiar. A gente ia andando e voltava andando. Mas era um refrigério na alma, uma alegria, uma força, um vigor. Nós passamos, eu acho que quase 10 anos ou 12 só lá em Jardim Uchoa. E até hoje os irmãos falam com a gente quando eu posto alguma coisa. Os irmãos, eu lembro que Deus falou pra você. Aí eu lembro, eu tava lá. E não sei o que. Então, coisa boa é alguém testificar da nossa vida. Porque às vezes as pessoas... A gente vai falar alguma coisa e tem gente que fica incrédulo, que não acredita. Mas coisa boa é quando alguém diz assim, não, eu tava lá, eu vi. Eu vi Deus falando assim, eu vi Deus dizendo assim. Então, assim, foram anos muito difíceis em algumas partes pra gente, sabe? Mas a gente era muito feliz fazendo a obra do Senhor. Muito. Que bom. Isso é muito legal. É muito legal, porque às vezes, assim, até quando você chega a algo novo, uma novidade, você fica meio assustado, né? Mas depois você... Deus, eu acho ele maravilhoso por causa disso. No começo, às vezes, a gente até não entende. Isso. Mas depois que as coisas vão começando a andar, você vai entendendo que o Deus está te colocando no caminho certo, que era pra ser daquele jeito, daquele formato. É muito legal a maneira como Deus trabalha. A gente entra numa pergunta aqui importante agora, que aparentemente a gente vê que tu é muito família. Tua família sempre esteve muito presente que é na tua vida. O teu irmão que tu citou é mais velho ou mais novo que tu? É mais novo que eu. É mais novo, né? Mas nem parece. Ele é bem mais alto que eu e todo mundo acha que ele é mais velho. Ainda bem, né? A pergunta é o seguinte, a tua família foi importante pra tu seguir o teu chamado? Sim, muito. Quando eu disse quase agora, eu tenho uma filha. Sim. Tem 2 aninhos. E para eu ir atender uma agenda com criança é mais complicado, né? Porque não tem quem fique e quer correr, é a idade dela. Mas aí minha mãe fica com ela, meu pai me ajuda, meu esposo vai comigo, sabe? Cada um sonha comigo o mesmo sonho de todos, sabe? E no momento que eu quis desistir, eu escutava a minha mãe dizendo, você não vai desistir. É isso que você quer, Deus quer pra sua vida. Meu esposo é quem me bota pra frente. Ele, tem dia que ele vai postar alguma coisa no Instagram, aí ele, olha, pelo amor de Deus, espera aí que eu vou postar. Então, assim, eles são muito, muito importantes na minha vida, na minha caminhada. Todos eles. A gente sonha um sonho só.
Então, é muito importante, muito mesmo. Sem a minha família, eu acho que eu não conseguiria. Agora eu não liguei. É porque eu tô tossindo, aí eu tô parando, tu vai ficar assim, eu tô desligando o microfone, tá, pessoal? Mas só por causa disso. A família, ela é a nossa base, né? Se a gente tem essa base bem sólida, a gente tem força. Sim. Muitas vezes, até a gente mesmo aqui da 95, Diego é meu irmão, né? Tu sabe? Diego é meu irmão, eu ia perguntar, porque eu vi o sobrenome do pai. Leopoldino. A gente é irmão. Muitas vezes, na 95, a gente fica... eu vou postar uma coisa, aí não fica, aí um vai ajudando o outro. Então, quando você tem essa base e você sempre poder se ajudar, é algo muito legal. Você sozinho deve ser algo muito, muito complicado, assim. Você dizer, tô sozinho aqui pra fazer. Tudo bem, você tem Deus no coração, aquela coisa toda. Mas quando você não tem alguém aqui do seu lado, lhe dando aquela força, ele ajudando, oxa, aí a situação fica o dobro em termos de complicação. Mas, Kelly, em qual momento tu conheceu teu marido? Que a gente ainda não passou por essa parte. Não passou. Então, a gente, quando saiu de lá, tudo começa a gente saindo da expansão. Sim. Que a gente saiu de lá porque meu pai adoeceu. E aí o meu pai pegou uma bactéria por causa da diabetes. A diabetes ele descompensou e ele começou a ter pus em todas as articulações. E aí ele começou a ficar muito mal e meu pai sempre foi muito ativo. E a gente trouxe ele para o Miguel Arraes. E ele passou quase 2 anos internado no Miguel Arraes. Sendo que a gente não tinha como ficar indo e vindo sempre. Às vezes no domingo, e aí eu e meu irmão, mas tinha que voltar. E aí ficou muito inviável pra gente. Aí meu pai conversou com o pastor, tudinho, e saímos de lá. E viemos fazer parte aqui em Paulista. Foi quando a gente foi fazer parte em Jaguarana. Quando eu cheguei lá, na verdade, não queria ir. Fiquei resistente, porque eu amava Jardim Uchoa, né? Até hoje. Então, assim, mãe, eu não quero ir não sei o que. Ficava naquela, né? Aí chegou um dia que a mãe disse pra mim assim, vai, menina, hoje tu vai gostar, não sei o quê. Lá tem uma banda e tem uns meninos que tocam instrumento de sopro. Aí mãe, eu não quero saber não, mãe, disso não. Aí, mãe, mas bora uma vez? Aí eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, ele não estava. Meu esposo, né? Ele não estava. Ele estava no domingo. Isso foi numa quinta, que foi Santa Ceia. Ele estava no domingo. E aí, a gente... Era só amigos mesmo. Mas chegou, acho que passou uns meses. A gente começou a conversar no Facebook ainda. A gente começou a conversar e a gente orou. Passou, acho que 1 mês, assim, mais ou menos. A gente ficou orando e conversando, tudinho. E ele pegou e perguntou se eu queria namorar com ele, né? Aí a gente começou a namorar. Falei, painho, tudinho. E ele falou, painho, né? Porque eu morria de vergonha. Meu Deus, pai, não vai deixar, não sei o quê. Aquela coisa toda, né? Mas aí ele falou, aí pai me deixou, tudinho. Depois de, acho que 2 anos, não. Mais ou menos 2 anos, a gente noivou. E depois de 1 ano a gente casou. A gente casou em 2019. E nesse tempo, a gente passou por algumas provações. Bem no começo mesmo do casamento da gente. Não relacionado a nós dois, mas relacionado ao meio, né? E aí o Senhor disse que iria... fez a promessa dele de nos abençoar e fazer algo que iria trazer alegria. Aí, quando passou alguns meses, aí entrou a pandemia. E do nada, assim, eu disse a ele, olha, será que eu tô grávida? Acho que passou, uns 5 meses, assim. Aí eu, será que eu tô grávida? Ele, eu acho que tá grávida. Não, tô não. Aí ele pegou e comprou o teste. Aí faz. E o menino, eu só vou fazer pra tu sair da minha intenção, porque eu sei que eu não estou. E quando eu fiz, eu acordei ele, eu acho que eu tô grávida. E aí a gente... eu fiquei grávida e tive minha filha. Não foi uma gestação fácil, mas ela é a alegria da casa. E desde que o Senhor trouxe ela para o nosso convívio, as coisas melhoraram. Assim, não falo de coisas materiais, mas assim, era muita luta, sabe? Porque tem gente que não suporta ver você feliz.
que não suporta ver você com a pessoa que você gosta. Tem gente que não aceita o trabalhar de Deus na sua vida. Então começa a lançar as setas. Mas o Senhor é aquele que quebra e é aquele que faz você viver o que Ele quer que você viva. E aí a gente casamos e tá tudo na paz, para a glória de Deus. Amém. Kelly, tem alguma história marcante que quando alguém te pergunta, tu lembra de cara assim, de quando tu tava cantando, alguma coisa que aconteceu, operação de Deus, alguma coisa? Tipo, a pessoa fala e tu já lembra desse dia. Olha, eu lembro que foi ano passado, eu fui cantar numa igreja em Caminho do Céu. Não sei se vocês sabem onde é. Tem ideia onde é. É paulista aqui? Jardim São Paulo. Aham. E a irmã me convidou pra louvar lá e eu fui. E quando a gente vai pra uma igreja, a gente já tem todo o repertório, até porque os meninos ensaiam aquilo. Então a gente não pode estar sempre mudando, né? Mas quando eu cheguei na igreja, que eu sentei, vi muitas pessoas não evangélicas. E o Senhor falou pra mim assim, alguém chegou aqui e eu vou fechar a cova só porque chegou. E eu fiquei, meu Deus do céu, e o Senhor falava fortemente no meu coração, era uma voz forte, dizia, alguém não vai morrer porque chegou. E quando aí eu olhei pro meu esposo, eu disse, existe vida aí. Aí os meninos, oxe, só canta esse seu quer. Eu não, a gente vai cantar esse hino. Aí eu, existe vida aí. Aí os meninos, tá bom. Aí aceitaram, né? Aí quando eu peguei o microfone pra cantar, o Senhor mandava eu cantar esse hino. E eu fui, tinha um rapaz lá atrás. Ele que geralmente quando as pessoas acham que a gente vai fazer o convite, já tem gente que fica todo, né? Isso. Pra gente não chegar perto. Mas o Senhor mandava eu ir até a ele. E eu chamei ele, eu disse assim, o Senhor fechou sua cova porque você chegou hoje. E ele começou a chorar. Eu disse, você quer aceitar Jesus? Ele disse, quero. E depois que aquele menino aceitou, eu fui chamando as pessoas, 11 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Se você perguntar a mim, Kelly, tem vídeo? Não tem. Tem foto? Não tem. Jesus realmente quis trabalhar ali. Quis ser, uma coisa que era entre o povo. Entendeu? Então, assim, foi algo que marcou muito minha vida, muito. E eu digo a Deus que eu não mereço. Porque tudo que Deus faz pela gente ainda é muito pouco. O que a gente faz para Jesus ainda é muito pouco para o que Ele faz por nós. Então, assim, eu não mereço. Mas quando eu escuto os testemunhos das pessoas, é como se Deus dissesse pra mim assim, tá vendo? Tu não pode parar. Tu não pode desistir. Toda vez que eu fico pensando assim, Jesus, chega alguém e fala. A gente passou uma semana, acho que foi em janeiro, uma semana de oração na nossa igreja. Mas foi uma semana que eu tava muito angustiada. Mas todo dia Deus usava uma pessoa pra me dar um abraço. Todo dia. Vocês têm noção? Legal. De segunda a sexta. Todo dia alguém chegava pra mim e dizia, Jesus tá mandando te dar um abraço. Eu disse, sim, eu creio. E abraçava, e Jesus realmente me abraçava naquela hora. E Jesus falou pra mim assim, diga ao povo que vai ter culto de ações de graça. Eu digo, Jesus, eu tô precisando do culto. Mas o Senhor tá mandando eu dizer, eu vou dizer. E Jesus disse assim, alguém quando chegar em casa vai ter uma notícia. E diga que se prepare para agradecer. Quando eu disse, porque o preço já é muito alto, eu não posso levar nada para casa. E quando eu fui no outro dia, eu sentada, eu não estava nem entendendo. Aí o pastor, olha, tem uma irmã aqui que mandou um papel aqui para mim, deixa eu ler. Ela tá dizendo assim, olha, pastor, ontem, quando a cantora Kelly estava dizendo que quando chegasse em casa ia ter uma notícia, quando eu cheguei em casa, a porta estava fechada pro meu irmão, mas meu irmão ligou para mim e disse que Deus abriu 2 portas. Eu disse, e eu não estava nem entendendo, porque eu estava tão longe. Aí meu esposo, tá escutando? Aí eu disse, o quê? Escuta o que o pastor tá dizendo. Aí eu, meu Deus do céu. Então, assim, eu não tô contando, não é para me engrandecer. Porque eu digo a Deus, Senhor, no dia que eu quiser me engrandecer, o Senhor pode me abater. Porque eu não sou nada se Jesus não for comigo. Mas eu falo porque, como você falou, são momentos que marcam a gente. Sim. São coisas que faz a gente continuar. Porque alguém precisa escutar
Alguém precisa escutar a voz da gente, alguém precisa de um abraço, alguém precisa ouvir o que Deus tem para falar. Então, assim, o que Deus está fazendo é algo muito, muito grande. Aham. Tu sempre toca com a banda, Kelly? Não. Às vezes eu vou sozinha, com meu esposo. Aí eu canto no playback. O teu esposo, ele toca na banda? Ele toca. Ele toca o quê? Violão. É cara do violão. Cara do violão Ele é cara tocava desenrolado. sax, né? Quando eu Yeah. conheci ele tocava sax. Ah, Mas aí, como a gente começou a ter algumas dificuldades, aí ele disse, não, eu vou estudar o violão, porque aí eu posso ficar. Mas ele sabe tocar várias coisas. Então, no caso, ele aprendeu violão pra te ajudar. Ele já sabia, ele Ah, começou tá. a estudar mais, né? Aí Aí hoje ele toca violão, ele agora aposentou o sax. é uma pena, mas é legal. É. Kelly, vamos começar a entrar agora em assuntos mais recentes. Precisa dar uma pausa pra tossir aqui. Eu vou tossir também, viu? Hoje o podcast dos doentes, como eu falei, pessoal, então. É. Aí tem uma tossezinha aí. Vamos lá, Kelly. Tu falou que tem uma música gravada, não é isso? Quando Deus te colocou essa música na tua mão, como foi acontecendo as coisas? Olha, Diego, quando a gente teve a iniciativa de gravar o primeiro trabalho, a gente escutou outros hinos, mas nenhum tocou. Meu esposo, esse hino é lindo. Eu ficava, não me identifiquei. Mas aí, do nada, a gente chegou da igreja e meu esposo disse assim, olha, Vinícius mandou esse hino, dá pra tua esposa gravar esse hino? Escuta. E quando eu escutei, eu disse, não, hino é esse. É esse, porque eu tenho muito, assim, canto muito a parte do pentecostal, né? Eu gosto da Lugar na Terra. Então, eu sou muito dessa parte. Eu gosto também de cantar outros hinos, mas o que eu gosto mesmo é estar envolvida com o pentecostal. Então, quando chegou naquela parte, ele liberta, ele transforma. Eu digo, pronto, Jesus, é esse. E aí a gente gravou, pra glória de Deus. Coisa boa. Quando tu gravou, até uma pergunta que eu fiz pra Lady. Quando tu gravou, deu a sensação de meu chamado acabou aqui, tá tudo certo, eu cumpri o que Deus falou? Não. Eu sabia que ali era o começo de tudo. Legal. Deus me fez muitas promessas. E eu sei que eu não vou morrer enquanto ele não cumprir. Eu sei que a promessa maior é a gente ir pro céu. Mas assim, de lá pra cá, o Senhor já me mostrou que ele tem cumprido aos poucos. Sabe? Todo dia, toda semana, a gente percebe o cumprimento das promessas do Senhor. Então eu sabia que ali estava só começando. Eu não tinha de jeito nenhum na minha mente de vou gravar esse hino e acabou. Não. Eu queria realmente gravar para ter o meu primeiro trabalho, porque até então não tinha. Eu só gravava, assim, vídeos em casa. Não sei se vocês viram lá no Instagram. Sim. Eu gravava uns vídeos em casa, até com o nosso tecladista, que é Júnior. E a gente gravava, mas eu não tinha o meu trabalho. E aí, depois que eu gravei, o Senhor ali dentro, quando eu tava gravando, o Senhor falava forte no meu coração. Então, é só o começo. Eu acredito e profetizo. Amém, que bênção. Tem muita dificuldade hoje em dia para se gravar uma música? Diego, eu acho que a dificuldade é mais financeira. Porque, às vezes, a gente quer muito gravar, sendo que o cenário atual, a gente sabe que a gente precisa se esforçar muito para isso. Entendeu? Então, assim, por mim, eu tava gravando toda semana. Mas a gente precisa juntar, a gente precisa deixar alguma coisa, assim, pra gente fazer outro mês, para poder a gente... É um investimento. É um investimento. É como vocês aqui. Vocês começaram, mas vocês só estão investindo. Entendeu? Então, o retorno, assim, é com o tempo. O Deus tá dando retorno, né? Que só... Mas é benção, é legal. Kelly, eu vou até aproveitar aqui agora o momento e vou te fazer uma pergunta aqui que a gente recebeu pelo Instagram, tá?
Até colega nosso, graças a Deus, aqui de Paulista também, o Yuri Maranhão. Yuri gravou com a gente, inclusive, falando sobre relacionamento tóxico, abusivo, narcisismo. E ele perguntou aqui o seguinte. Ele perguntou, como você entendeu qual era o chamado de Deus para a sua vida? Ele falou assim, em que momento, assim, até a gente já falou um pouco sobre isso, mas ele aqui foi bem direto. Como você entendeu? Em qual momento, assim, falou assim, não, eu tô aqui cantando. Foi no momento que tu gravou a música, tu falou, não, é isso aqui realmente é o meu chamado, é isso aqui que Deus me colocou para fazer. Quando a gente começou a banda Kadosh, como eu falei para vocês, eu não era a voz principal da banda. Sim. Eu sempre ficava me escondendo. Toda vez que ia cantar, até se fosse um hino que eu fosse só lá, eu levava alguém junto comigo. Mas aí o Senhor usou alguém para mim e disse que ele queria eu louvando. Ele me queria louvando. E o Senhor só veio confirmando que o meu chamado estava no louvor. Então, assim, eu não lembro, assim, um dia, assim, olha, foi dia tal, tal, tal e tal. Não. Todas as vezes que eu ia cantar, quando a gente retornou, isso antes, quando a gente era lá atrás, o Senhor sempre usava as pessoas para mim, como eu disse para vocês, que o Senhor disse que eu iria entrar na gravadora, mas eu esqueci, que eu comecei a fazer outras coisas. Mas quando a gente retornou com a banda Kadosh e que meu esposo disse, olha, você vai cantar, aí eu entendi que realmente o que o Senhor queria de mim era o louvor. Eu entendi que eu não poderia mais fugir, já tinha fugido muito. Então, a partir daí, e Deus usando as pessoas para mim, eu comecei a entender que o meu chamado era esse. Kelly, hoje em dia a gente vê muito vídeo teu cantando lá no Templo Central de Abreu Lima. Sim. Qual foi a sensação do primeiro dia que tu foi convidada para cantar lá? Meu Jesus do céu, meu filho. Eu inventei tanta coisa pra eu não ir. Você não faz ideia. Meu esposo, quando ele vê esse vídeo, ele vai dizer que é verdade. Oxi, eu disse ao meu esposo, menino, tô passando tão mal. Olha, eu tô nervosa, não sei o quê. E foi justamente na Caixa de Missões. Não, meu Deus, eu acho que foi. Eu não lembro, mas ou foi na Caixa de Missões, ou foi um culto jovem à noite. Foi algo assim, dessa natureza. E aí eu disse ao meu esposo, eu disse, olha, eu tô passando muito mal. Com crise de ansiedade. Aí eu peguei e fiquei com aquela crise. Aí manhã me levou no hospital. Aí quando meu esposo chegou, eu fui direto pra lá. E manhã, meu filho, ela tá nervosa com alguma coisa. Aí ele, é porque ela vai cantar no Templo Central. Aí eu, ai meu Deus. Então assim, eu fiquei muito nervosa. Muito mesmo. Mas quando tu pegou o microfone lá, viu a igreja grande com um monte de gente, o nervosismo passa ou aumenta? Rapaz, passa um pouquinho e depois aumenta de novo. Mas hoje em dia você tá acostumada já? Eu sinto também o nervosismo, mas quando eu chego lá em cima, que eu pego o microfone, passa. Mas eu sinto nervoso. Até a hora de eu cantar, eu fico nervosa. A questão é a ansiedade, depois que né? passa, que eu sinto, ai meu Deus, graças a Deus. Mas assim, Diego, é uma coisa que eu não quero deixar. É de sentir o nervosismo. Porque quando a gente tá muito acostumado com aquilo, começa a ser uma coisa de mesmice. Você já sabe o que você vai fazer. Tem pessoas que perdem a sensibilidade. Já eu vou ali e faço. Não. Eu acho que a gente tem que temer ao Espírito Santo de Deus. A gente tem que saber que é Ele que manda, que é Ele que domina, que é Jesus que está ali no controle de tudo. E meu pai até dizia assim, a gente tem que temer e tremer, né? A gente tem que temer e sentir medo mesmo, porque é isso que faz a gente dizer assim, não, a glória não é minha, é dele. Perfeito. Então, eu ainda sinto. Até, olha, eu canto na Caixa de Missões quase todo mês. E eu sempre fico nervosa. Depois que eu vou cantando é que passa. Mas eu sempre fico. Depois que passa, eu, glória a Jesus, glória, glória. Deu tudo certo, né? Que bom, graças a Deus. Legal. Diego, eu não sei se a gente já entra aqui na pergunta do Jefferson, ainda segura um pouquinho. Entra, que eu ia perguntar ela agora. Pergunta então, pode perguntar. Não, mas pode perguntar. É Jefferson Barros, Ele mesmo? O próprio. Olha pra ele. Ele recebeu aqui a pergunta do @Jefferson Barros,
real. É isso mesmo? É isso mesmo. O Jefferson pergunta o seguinte: como é cantar no Projeto Libertador? Ah, meu filho, é bênção demais. A gente explica pra gente o que é o Projeto Libertador, como ele funciona e como tu conheceu ele. O Projeto Libertador é um projeto que nasceu no coração da família Ferreira. E aí que tem como coordenador o nosso deputado, André Ferreira, e o nosso vereador Fred. Mas aí nasceu no coração do pai do deputado André, que é o pastor Manuel Ferreira, e tá até hoje, né? Vai passando de geração em geração. Então, eles, a família Ferreira, tiveram de Deus, receberam esse projeto. E aí, até hoje, o projeto Libertador está nas ruas, nas rádios e na TV. A gente, quando vai louvar, quando o projeto vai para os lugares, a gente vê a mão do Senhor estendida, porque o Senhor salva pessoas ali, muitas almas sedentas. Então, o Projeto Libertador é isso, vidas para o reino de Deus. Eles têm até um testemunho muito forte de um homem que estava naquela cidade para matar uma pessoa. E de longe ele ouviu o barulho, porque o som chega muito, muito longe. E quando ele chegou perto, ele viu a placa Projeto Libertador. Viu a placa Libertador. Então, quando ele viu aquilo ali, ele correu, foi falar com o nosso Anderson Ferreira, e falou pra ele: olha, eu vim pra cá porque eu vim matar uma pessoa, mas eu estou desistindo, porque o Senhor falou comigo através dessa placa aí, e eu quero ir embora, eu quero deixar essa vida, eu não quero mais. Então o Senhor libertou aquele homem. Então o Projeto Libertador é isso, é vidas, é libertação mesmo, tudo ali é feito pra glória de Deus. Glória a Deus. E aí a gente vai pra já foi pra muitos lugares. A gente já foi pro interior, já foi pra... Olha, o que vocês imaginarem, a gente já foi. E eu conheci o Projeto Libertador. Eu já conhecia há muito tempo, né? Porque o Projeto Libertador sempre foi muito falado. Sim. Mas nunca tinha louvado, né? Lá. E aí é aí que onde vem o meu testemunho também. Que eu tava louvando. Passei um momento, acho que há uns 2 anos atrás, de quase uma depressão mesmo. Eu sou enfermeira, na vida secular eu sou enfermeira formada, e eu tava sem trabalhar, já fazia quase 4 anos, a porta fechada. Eu dizia: Senhor, por quê? E eu não entendia aquilo. Então eu tava quase entrando na depressão. Eu via as coisas da minha filha faltar, sabe? Meu esposo sozinho trabalhando, e você sabe que o salário que as pessoas ganham hoje não dá pra tudo. A gente pagava aluguel, nossa filha pequena, enfim. E quando passou esse tempo muito angustiada, a gente recebeu o convite para ir para Catende. E eu falei assim para o Senhor, só eu e o Senhor. Eu disse: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não vou mais cantar. Porque eu sei que o Senhor não deve nada para mim. Eu sei que eu não posso barganhar com o Senhor. Mas sendo que eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu tô quase surtando. Então eu não tenho condições. Isso foi uma oração, eu e o Senhor, somente. Eu não tenho condições de dizer às pessoas que o Senhor faz. E na minha vida não tá acontecendo nada. Eu canto muito o hino Sobrevivi de Sara. Tem coisa boa chegando. Então eu disse: Senhor, eu tô cansada de dizer às pessoas que tem coisa boa chegando. As coisas boas acontecem, mas na minha vida não acontecem. E a gente foi embora. E quando chegou lá, passou o culto todinho. Deus não usou ninguém pra mim. Ninguém. Aí eu: pronto, Senhor, então tá certo. Aí tinha uma irmã sentada lá atrás com a bebê no colo. Ela me chamou. Aí eu: irmã, Pai do Senhor. Ela disse: sente aí. Jesus está lhe dizendo que ele está lhe socorrendo hoje com muita pressa, porque ele precisa de você viva. Ele lhe trouxe aqui para dizer para você que você aguarde o que ele vai fazer na sua vida. Eu só cantava na banda. E eu só ia para as agendas que era a banda. Eu não tinha as agendas de Kelly Arruda. Não tinha esse reconhecimento todo ainda. E aí ela falou muita, minha gente, coisas que só eu e Deus sabia. Só eu e meu esposo sabia.
Eu fiquei assim, foram quase meia hora Deus usando ela pra mim. Eu só fazia chorar. Porque eu não sabia. Eu disse, Jesus, eu acho que essa irmã escutou. E ela falando. Aí passou 15 dias. A gente tinha sido chamado para cantar na igreja de Santa Casa, em Miroeira. E aí a gente não iria porque era um feriado, mas nem todos os meninos estavam folgando. E aí meu esposo disse, olha, talvez eu vou trabalhar amanhã. Se eu for trabalhar, a gente não vai. Quando foi à noite, meu esposo recebeu uma ligação dizendo que não era para ele trabalhar. A gente foi pro Círculo de Oração. E passou o Círculo de Oração, foi uma bênção. E o deputado André Ferreira chegou, já era quase 4h pouca da tarde. Ele nunca escutou eu contando isso, eu já contei em vários lugares. Mas eu preciso testificar que através da vida dele, o Senhor abençoou a minha e a da minha família. E a gente era 4h pouca, eu já tinha cantado 4 hinos. Aí a irmã olhou pra mim, a esposa do pastor, disse assim, você vai cantar, sobrevivi. Aí eu, não, bote. Ela, você. Aí eu, amém. Aí cantei com todas as irmãs. Tem coisa boa chegando. Minha gente, já era 4h pouca da tarde. Não tinha pra que ninguém mais cantar. Aí quando terminou, uma irmãzinha veio até a mim, me abraçou e disse assim, aguarde um convite. Ela só falou, quando ela terminou de falar convite, que eu virei, ele disse, olha, eu quero você hoje lá na Mostardinha. Tem projeto libertador lá. E eu, meu Deus, fiquei sem reação, né? Aí eu disse, tá certo. Aí eu falei pra minha amiga, eu disse, menina, como é que eu vou, não sei o quê. Que a gente tava só graça, né? Aí Deus usou o meu tio, assim, pra ajudar a gente. Um amigo da gente também disse, não, eu vou levar vocês. Aí ele disse, eu quero você lá, viu? Lá na Mostardinha. Aí eu, tá certo. Aí meu esposo, a gente vai. Aí a gente foi. Aí a primeira vez que cantei Projeto Libertador foi aí. Cantei Sobrevivi. E depois passou esse tempo. Aí foi quando o Senhor abriu a porta, né? Através do nosso deputado, o Senhor abriu a porta. E estou até hoje cantando Projeto Libertador. Mas assim, a partir daquele dia, o Senhor, ele me deu... a gente falando assim sobre o meu nome, o Senhor, ele tem dado mais visibilidade, sabe? É como se Deus usasse um projeto para as pessoas conhecer você. Então, muitas pessoas ligam para mim, olha, vi você lá no projeto, como é que faz para trazer você na minha igreja? E o Senhor só tem nos abençoado. E eu penso cantando Projeto Libertador. Até hoje também fico nervosa para cantar, mas depois que passa... E lá no Projeto Libertador tem alguns cantores que já tem nome, que cantam, né? Então, aí quando eu cheguei lá, rapaz, vi logo a Alice Maciel. Aí eu, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, Jesus? Eu escutava essa mulher aí. Sim, aí eu, meu Deus, Jesus, o que é que eu tô fazendo aqui, hein? Aí vi logo o Emerson Augusto, né? Sim. Emerson, Pedro Paulo, Jefferson, Marilda, e tem o Matuto de Jesus. E eu, meu Deus, eu escutava esse homem na rádio. Ficava olhando assim. Eu dizia ao meu esposo, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí ele dizia, minha filha, quando Deus quer, Deus quer. Então, assim, hoje, quando eu me vejo no grupo, eu agradeço muito a Deus. Porque o Senhor, ele me fez chegar a um lugar, eu sei que ele vai me levar ainda muito além, eu sei disso. Eu tenho fé e acredito nas promessas dele. Mas até onde eu cheguei já é uma promessa cumprida. Porque ele disse que é só para o meu nome. E muitas pessoas ligam, mandam mensagem para o pessoal que organiza o projeto. Olha, como é o nome daquela menina? E não sei o quê. Hoje, minha música passa na Rádio Maranata. Então, assim, eu cheguei na igreja uma vez, a dirigente de coração disse, Kelly, seu nome é Kelly Arruda? Eu disse, eu ouvi você cantando na rádio. Eu disse, minha filha é a roda grande, girando dentro da pequena. Ninguém entende, mas quando ele quer fazer, ele faz. Então, assim, eu não tinha recurso, eu não tinha nome, eu não tinha padrinho. Eu não tinha ninguém que dissesse assim, não, eu vou, porque tem gente que diz assim, não, eu tenho e eu vou investir em você. Mas eu não tinha nada, só tinha Jesus na minha vida. E Jesus me fez chegar onde chegou. Foi ele. Amém. Deus, ele é maravilhoso. Na maneira como faz. Até a gente fala aqui, a gente brinca, né? A gente brinca, mas é uma brincadeira séria. Que aqui o podcast,
a gente tem um lema, né? Que o lema é o seguinte: se o nosso podcast atingir e conseguir transformar a vida de uma pessoa só, pronto, já é o suficiente. Sim. Se chegar em mais, perfeito, maravilha. Aí a gente fica sempre aqui tentando alcançar uma pessoa podcast, né, Diego? É o nosso objetivo. Se você tá vendo aqui esse podcast e de alguma forma a sua fé já tá sendo renovada, parabéns, a gente conseguiu o nosso objetivo porque alcançamos aquela uma pessoa. Isso. Aí de um em um a gente vai chegando lá e eu tenho certeza que bênção. Deus ele vai sempre agindo. É uma bênção. Em nome de Jesus. Kelly, como é que tu escolhe o teu repertório? Quando tu vai cantar, tu já vem com o repertório antes, tu muda lá na hora, dependendo de se Deus falar contigo? Olha, na verdade, quem escolhe é meu esposo. Ele escolhe e passa pra mim. Aí pergunta se tá bom. E aí eu digo, né? Olha, bota o hino. Mas um hino que eu sempre quero cantar é Sobreviver. É aquele que, onde for, eu tô... É o hino que me marcou a minha vida, sabe? Então, assim, eu gosto muito de cantar. Às vezes tem igreja que eu não canto outros. Tem Sobreviver também de Shirley, que eu também gosto muito de cantar. E canto o meu, né? O hino ele. E, assim, ele escolhe o repertório, ele manda pra mim, e a gente vai alinhando. Mas quando a gente chega em algum lugar, que Jesus diz a mim assim, olha, é esse. Aí, meu amigo, eu não vou desobedecer a Jesus, né? Aí eu digo, olha, bora cantar esse. Eu, às vezes, como eu não entendo muito, assim, de nota, essas coisas todas, quem entende é ele. Aí, às vezes, ele, tu tem que saber, porque senão vai mudar os meninos. Igual Jesus ensina os meninos. A gente toca também um pouquinho, a gente sabe que às vezes é um desafio, assim, do lado, todo mundo gosta diferente. Jesus ensina os meninos. Não, mas eu obedeço muito ao que Deus manda eu fazer. Então, tem igreja que a gente segue o repertório certinho ali. A gente colocar 3, 4 hinos, a gente segue, normal. Mas tem igreja que a gente chega que o Senhor diz, não, tira esse e bota esse e a gente canta. Legal. Pronto. Oi? Tem mais algumas perguntas aqui. Posso fazer? Pronto, tem uma pergunta da Lady Lopes. Lady Lopes fazendo uma pergunta legal. A Lady perguntou o seguinte. Tem que falar direitinho aqui, né? @ladylopes.oficial. Ela perguntou o seguinte: qual momento você mais clamou a Deus? Olha, eu clamei muito. Tiveram muitos momentos que eu clamei muito a Deus. Eu lembro de 2 que, justamente nessa cirurgia, minha primeira, quando eu era adolescente, eu sofri muito. Porque alguns médicos queriam tirar, sem anestesia, nada. E era uma luta. Eu lembro que quando a gente saiu, entrou no carro, que meu pai ia levar a gente embora, apareceu um carro na nossa frente e tava escrito assim, Deus é fiel, Gleice Kelly, que é o meu nome, Gleice Kelly. E assim, do nada apareceu esse carro. Teve outro momento também, que foi quando eu estava grávida. Eu tava com, acredito que uns 3 para 4 meses. Chegou um grupo de amigos na nossa casa e a gente levou eles na praia. Eu não fiz nada, só sentei. Quando a gente chegou em casa, que eu fui pra cozinha, fui fazer alguma coisa pra gente almoçar. Quando eu olhei, tava escorrendo sangue nas minhas pernas. E eu chamei meu esposo, bem pra o povo não ficar, né? Aí eu disse a ele, olha, eu acho que eu tô perdendo. Aí ele, meu Deus do céu, e foi aquela agonia. E eu chorei muito, eu disse, Jesus, não deixe não, porque foi o Senhor que me deu. E eu clamei muito ao Senhor, foi o caminho todinho. Quando eu cheguei no hospital, minha tia já tava. E ela disse pra mim assim, minha filha, você é muito nova. Eu disse, tia, não precisa a senhora me enganar não, que eu sei. Aí ela, mas se preocupe não sei o que, querendo dar as palavras, né? E eu dizia assim, Jesus, o Senhor vai fazer isso comigo? É a minha filha, foi o Senhor que me deu. A gente já sabia o sexo, né? Porque a gente já tinha feito a revelação. Eu disse, foi o Senhor que me deu. Eu não acredito não, Jesus, me ajude. E quando a gente entrou pra fazer a ultrassom, aí o médico disse, tá chorando por quê? É porque só é uma, é? Aí o doutor, não brinque comigo não, pelo amor de Deus. Aí ele disse, olha, você teve um pequeno descolamento de placenta, mas tá tudo bem.
Quando ele colocou o coração lá, eu comecei a chorar e agradecer. Minha gestação foi uma gestação muito difícil. Eu tive senti uma dor muito forte de madrugada também. Eu tô contando alguns momentos que eu clamei a Deus, assim, exageradamente. E eu passei muito mal de madrugada e quando eu levantei para ir no banheiro, eu andava curvada, porque eu não sentia muita dor. E quando eu olhei para a sala, eu vi 2 caixões, um grande e um pequeno branco. E eu disse assim, Jesus, eu não acredito não. Aí pegou meu esposo, a gente foi embora para o hospital. Não conseguia nem andar. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim e disse assim, ligue para sua família, você vai ficar internada. Olhe, a sua infecção tá tão forte que tá querendo expulsar sua filha da sua barriga. Ainda bem que você não tomou seu remédio de pressão, senão ia morrer você e ela. Eu disse assim, Jesus, eu entrei aqui com a minha filha, eu só vou sair daqui eu e ela junto. E quando foi no outro dia, meu médico chegou e disse, bom, vamos embora. Hoje não, você vai parir, mas hoje não. E a gente foi embora para casa. A gente tem muitas histórias para contar. A minha mãe passou dias na UTI. E meu pai, quando estava internado. São coisas que a gente clama a Deus. A gente aprende a gritar por Jesus. Porque são momentos de muita angústia. Mas o Senhor, Ele sempre chega. Sempre. Ele sempre chega com milagre, com a cura. E hoje minha filha tá aí, né? É uma bênção. Se ela estivesse aqui, ela tava... Ai, que bom, graças a Deus. Que bênção. Tem realmente um momento... Tu vai falando e a gente também vai lembrando algumas coisas. E tem momento que realmente é o único escape que a gente procura assim e encontra falar, Deus aqui tem que ser com o Senhor. Tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta bem interessante, do @AlexandreFidelis87. O Alexandre já gravou aqui também com a gente, falando sobre empreendedorismo. Um abraço, Alexandre, grande amigo nosso. Ele perguntou o seguinte: o que você acha dos nãos ao qual Deus nos impõe? Ah, meu filho. O não de Deus é um livramento tão grande na vida da gente. A gente não entende, mas Ele tá livrando a gente. Eu já recebi alguns nãos de Deus. E na hora eu fiquei, por quê? Por quê? Mas lá na frente eu entendo que Ele tá me livrando de alguma coisa. E Ele sempre consegue, de alguma forma, me mostrar que aquilo ali era um livramento. Então, principalmente quando a gente é muito jovem, que a gente fica orando a Deus, né? Para o Senhor dar uma pessoa a gente. Senhor, ficar pedindo a Deus alguém. E que o Senhor diz, não é para você. Não, a gente fica muito frustrada. Uhum. Mas aí lá na frente a gente começa a entender que é livramento. Uhum. Que não dava certo. Até na vida da gente agora, a gente também quando fala com alguém, infelizmente não vai poder acontecer, a gente fica se questionando, mas o Senhor, Ele sempre mostra que não. É difícil de aceitar, porque a gente fica angustiado, mas depois a gente começa a descansar no Senhor e aceitar. É bom. Até no começo, muitas vezes, você não entende o não de Deus, né? Ele dói até pra caramba. Mas depois você compreende que Ele está vendo a obra como um todo e Ele sabe o que é melhor pra gente. Isso é muito legal. Tem uma pergunta aqui agora. Pausa pra tossir o pessoal doente aqui. Água aqui. É uma das perguntas que eu acho mais importante desse roteiro. E é a que eu vou fazer para qualquer uma pessoa que canta que vai vir aqui. Foi uma pergunta que a gente fez para a Lady e que a gente vai fazer para você também. Que é só sobre cantar? Nada. Nunca foi sobre cantar. Cantar é o profissionalismo do cantar, aquela coisa que a gente estuda, se aperfeiçoa. Isso daí é só um aperfeiçoamento. Se Jesus não for na vida da gente, não sai nada. Então nunca foi sobre cantar. É sobre fazer o que Ele quer. Chegar ali na frente e cantar. E as pessoas não sentir nada. Só mostrar aquilo que eu tô estudando, que eu tô ensaiando. Porque às vezes tem gente que, um exemplo de quem prega, não são todos, mas tem gente que se aprofunda tanto naquilo ali, esquece da graça. Se a gente não tiver graça, a gente não vai pra canto nenhum. Você pode saber de tudo, de Gênesis e Apocalipse.
Mas se você não disser, Jesus, me dá um pouquinho de graça, de óleo, de azeite, de unção, você não vai. Então não é sobre cantar, Diego. É sobre obedecer o que Deus quer para nossa vida. Se eu chegar ali e só cantar, eu não vou estar fazendo nada. Porque se ele disser assim, não vai sair nada da tua voz, não sai. Então é sobre obedecer. É sobre seguir o que ele quer que a gente siga para fazer. Certo. Padrão, é muito bom. Esse é o diferencial do cristão, né? Porque se você perguntasse para outra pessoa, ela vai dizer, não, é meu propósito e tal. Mas a gente, além de cantar, além de técnica, de propósito, a gente precisa do Espírito Santo com a gente. Sim. A gente precisa, senão a gente vai ser um cantor, assim, posso dizer assim, não desrespeitando o cantor secular, de forma nenhuma, né? Pelo contrário. Mas, assim, no sentido, a gente só seria cantor. Mas não, a gente é cantor, a gente é profeta, a gente fala de Deus. Pois é, então tem todo esse conjunto da obra. Eu tenho muito medo, assim, quando eu vou para as igrejas, eu sempre digo assim, Senhor, que eu desapareça. E que o Senhor cresça na minha vida. Porque eu tenho muito medo quando eu canto que o povo fica assim, se Jesus, a culpa é minha. Tá acontecendo alguma coisa comigo. O quê? O pessoal fica só parado assim? Fica. Eu digo, oxente, peraí, Jesus. Fala alguma coisa. Mas é quando a igreja tá envolvida, que você tá ligado no céu e as coisas estão ali acontecendo. Então, oxe, pode dizer, Kelly, meu filho aqui quem manda é Jesus, viu? Amém. Kelly, a gente sabe que o planejamento de Deus é um, mas a gente tem o nosso planejamento. O que tu planeja pro futuro do teu ministério como cantora? Eu quero gravar mais alguns singles. A gente até, inclusive, tá gravando um louvor, mas aí não é meu, é um cover. A gente tá gravando e eu acho que semana que vem a gente vai gravar o vídeo pra lançar. E a gente quer gravar, né? E realmente andar nos cantos falando de Jesus. Pra eu ser sincera pra você, Diego, a gente faz tudo do jeito que a gente sonha, né? Uhum. Porque o sonho de quem tá cantando é realmente que as pessoas escutem você cantando, que as pessoas vejam seus vídeos. Para vocês terem ideia, quando eu lancei o hino eu não tinha condições nenhuma para pagar uma pessoa para divulgar meu louvor na internet. E a pessoa que ela queria quase R$500 só para colocar no YouTube. Eu digo, não, meu filho, deixa assim mesmo. E dentro de 24 horas, mais de 1.000 pessoas acessaram meu canal e viram. Então, assim, não foi, eu não paguei a ninguém. As pessoas foram vendo. E hoje tem mais de 3.000 visualizações. Para alguém pode não ser nada, mas para mim é muita coisa, que é meu primeiro trabalho. Uhum. Né? No Instagram tem muito mais visualizações. Tem vídeo meu que tem mais de 20.000 visualizações. Sim. Então, eu tenho muitos planos na parte das filmagens, de fazer o clipe. Eu ainda quero fazer o clipe do hino Ele. E a gente vai fazendo do jeito que Deus for orientando, a gente vai fazendo. Mas o meu sonho é esse. Uhum. Já tem música nova ou alguma música que tu tem em mente para gravar? Então, eu tenho uma música que a gente está querendo gravar. Aí está no processo. Porque esse hino, eu ganhei. Sim. Mas essa que a gente tá querendo agora é de uma pessoa que ele é escritor também, tudinho. E a gente tá nesse processo pra começar a gravar. Mas aí é um hino muito bonito. É também do Manto. E as irmãs de oração gostam, né? Mas é um hino muito abençoado, muito bonito mesmo. Logo no começo, quando tu gravou ele e ia cantar nas igrejas, o pessoal ele não sabia cantar ainda. Qual era a sensação de cantar um hino que nem todo mundo conhecia ainda? Era a sensação de cantar sozinha. Eu ficava olhando assim, meu Deus do céu, eu dizia ao meu esposo, não canta ele não. Tem que cantar para as pessoas saberem, não sei o quê. Aí eu ia cantar e o povo ficava... Dava glória, né? Mas sendo que é aquela coisa. Como é o primeiro, as pessoas querem entender. Uhum. Aí ficam assim, às vezes está calado, mas não é calado porque quer. É calado prestando atenção na letra, porque você só vai dar glória quando você entender a letra do hino.
E quando tu cantava, tu já falava logo, olha, esse é o meu hino, tu cantava primeiro e depois falava que era o hino. Veja, eu cantei primeiro esse hino, eu cantei, meu Deus. Eu acho que eu cantei primeiro lá na minha igreja. Foi. Aí o pessoal já sabia, né? Que lá na igreja todo mundo já sabia. Aí algumas pessoas, assim, cantavam, outras ficavam prestando atenção, tudinho. E depois eu cantei no Templo Central, no Congresso dos Jovens. Aí eu disse, olha, esse hino é o meu primeiro single e tal. Aí eu cantei, mas é tudo pra glória de Deus. Amém, amém. Porque aí eu acho que quando você fala assim que é seu, aí que as pessoas vão querer ficar prestando atenção mesmo na letra. Fica prestando atenção, fica olhando assim. Fica com aquelas caras meio assim. Observando, você cantando ali o primeiro hino. Mas é isso, a gente tem que se adaptar. É verdade. Até as pessoas se acostumarem. Muitos cantores já entrou em contato comigo, querendo saber se tem playback, essas coisas todas. Aí a gente manda, eu sei que tem muita gente cantando, tem na rádio, quase toda semana toca. E assim vai caminhando. O grupo de irmãs lá da minha igreja vai cantar ele no congresso. E assim a gente vai... Que legal. Graças a Deus, é bom, bênção. Kelly, vamos começar a entrar nas perguntas chaves agora. O que o louvor significa para você? O louvor é a arma que Deus me deu para vencer minhas guerras. É só louvando. A gente ora, a gente lê a palavra, mas cada um Deus dá uma arma diferente. Deus disse a Josafá, quem vai na frente são os cantores. E Josafá, Deus podia dizer, bote outras pessoas. Mas não. A arma que Josafá tinha para vencer a guerra era cantando. Então, o louvor é a arma que Deus me deu para vencer. Às vezes eu tô preocupada com alguma coisa e o Espírito Santo Deus diz, louve. É o que a gente tem. E aquilo que o Senhor dá pra gente, Ele se responsabiliza. Então, o louvor é a arma que o Senhor me deu para vencer minhas guerras. Que resposta bonita. Que bom, muito bonito. Agora a gente fica pegando, a gente se apropria muito do que as pessoas falam. A gente vai começar a falar isso agora. O podcast foi a arma que Deus deu pra gente batalhar. Pode usar. Rapaz, a gente usa muita frase das pessoas. Pronto, legal, mas é legal. Pronto, o podcast foi a arma que Deus deu pra gente batalhar essa guerra. Que bênção. Tá no começo, mas o Senhor é aquele que sopra o nome da gente na terra. Show. Muito legal. Pode botar assim. Para quem tem esse mesmo chamado, qual os conselhos que tu daria para uma pessoa que vai começar ou tá começando a trilhar esse caminho? O conselho que eu dou é oração, orar e não temer. Por que eu falo não temer? Porque como eu disse a vocês no início, tem muita gente que acha que a pessoa caiu de paraquedas. Não valoriza. Às vezes até menospreza. Faz a pessoa dizer, chegou agora. Sabe quando a gente chega numa escola que tem os novatos, mas já tem os grupinhos, né? A gente fica meio assim, né? E depois é que a pessoa vai se chegando. Então, é mesmo assim na vida da gente. Tem gente que diz assim, não, você não é do meu grupo, você chegou agora. Mas as pessoas não entendem que a gente tem uma história com Jesus. Então, o conselho que eu dou é que ore, se consagre e viva o que Deus tem na sua vida. E não ligue para a opinião das pessoas. Não ligue, seja forte. Como Deus disse a Josué. Seja forte e tenha coragem. E não se espante, porque se foi Deus que lhe deu, Ele se responsabiliza. Tu já ouviu muito comentário que te machucou muito? Olha, Diego, eu já ouvi alguns, não da pessoa diretamente, né? Mas assim, já teve gente que disse assim, menino, tem uma pessoa disse assim, eu não entendo por que ela tem tanta agenda. Eu disse, gente, isso sou eu, E como foi que ela fez pra chegar até aí? Meu filho, não fui eu, não.
Que olha, pra começar a história, eu vou logo dizer que meu esposo não gosta não, mas eu vou dizer. Eu sou péssima até pra postar no Instagram. Esse negócio de fazer vídeo, hoje eu morro de vergonha. Meu esposo que fica, vai menina, bote, não sei o quê. Então é tudo graça, é tudo emprestado. Tudo, pode acreditar. Que Deus sabe que eu não tô inventando aqui, até porque eu nem preciso. Mas eu já escutei. Oxi, meu Deus do céu. Mas a gente continua, levanta a cabeça e vai até o fim, que a gente sabe quem chamou. Amém. Amém. Perfeito. Show de bola. Pessoal, eu tô falando um pouco hoje, é porque realmente tá ruim aqui. Se não tivesse tão ruim, eu estaria falando mais, que eu falo só a gota aqui. Só não falo mais com o Matheus, né, Matheus? Deus abençoe. Hoje o Matheus aqui não tá com a gente, não, pessoal. Acho que tá sozinho aqui. Mais abraço pra o Matheus aí também. Kelly, eu vou fazer a minha última pergunta agora, pra gente começar a encerrar. Desse eu acho que vai fazer mais uma pergunta aí. Oi? Eu tenho mais uma só. Certo. Quer fazer primeiro tu? Oi? Não, pode seguir sua ideia. Kelly, quando tu foi cantar no Templo Central, Projeto Libertador, conheceu cantores famosos, tudinho, em algum momento tu se exaltou e depois voltou atrás? Não. Eu tenho muito medo disso. Muito medo. Eu tenho muito medo da mão de Deus. Porque eu sei, Diego, como foi para eu chegar até aqui. Não foi fácil não, meu amigo. Foi muito choro, muita noite escura. E eu sempre digo ao Senhor. Às vezes eu digo ao meu esposo, né? Eu digo, olha, não é pra eu me exaltar não, viu? Porque se eu me exaltar, Jeová vai me abater. E eu tenho muito medo disso. Eu nunca subiu pro meu coração, assim, de querer ser melhor, de dizer assim, eu canto, eu tô... Não, porque se Jesus quiser, eu saio e entra outra pessoa no meu lugar. Não tem, pra quê, sabe? Eu tenho muito medo disso. Então, a minha oração é uma oração diária. Digo, Jesus, olha, no dia que eu quiser me exaltar, o Senhor pode me abater. Porque eu tô aqui pra glória do teu nome. Eu não tô aqui pra querer ser maior ou melhor do que ninguém. Então, eu tenho muito medo disso. Muito mesmo. Eu faço de tudo. Olha, tem gente que diz, olha, menina, cantora, não sei o que. Minha filha, olha, baixinho. No trabalho mesmo, como a maioria do pessoal conhece o Projeto Libertador, aí às vezes eu chegou a cantora, eu digo, menina, olha, vamos resolver aqui esse negócio, não sei o quê. Porque eu tenho, assim, fico com vergonha também, né? Mas também, não é vergonha, é timidez, né? Sim. Mas eu não, em nenhum momento... Por isso que eu disse pra vocês que eu jamais quero deixar de ficar nervosa antes de cantar. Porque eu já canto lá, a gente cantar na Caixa de Missões foi um voto que a gente fez ao Senhor. E na Caixa de Missões mal tinha gente pra tocar. E aí foi quando a gente foi a primeira vez, tudinho, e a gente fez um voto ao Senhor, eu e meu esposo. E a gente tá quase 2 anos cantando na Caixa de Missões. Mas são 2 anos que eu fico nervosa toda vez antes de cantar. Então eu não consigo... Por mais que, até se eu quisesse, eu acho que é de mim mesmo. Eu não consigo ser exaltada. Minha gente, eu vou dizer uma coisa. E serve até para quem tá em casa. E serve até para aquela pergunta que você me fez anteriormente. Um conselho que eu dava para alguém que tá chegando. A gente tem que entender que tudo é de Deus. É tudo para Ele. Não adianta, não. Se a gente quiser se engrandecer, ele diz assim, pronto, eu tiro você e boto a pessoa no seu lugar. Quando a gente tem experiência com Deus, quando a gente sabe de onde Ele tirou a gente diz assim, não quero voltar mais pra lá, não. Porque essa semana que passou, rapidinho antes de começar a pergunta, umas 2 semanas atrás, eu tava lendo a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, aí a gente parece que a gente tá lá na história. Sim. Então, eu fui lá para aquele homem que ficava no tanque de Betesda. E o Senhor falava comigo, dizia assim, olha, quantas pessoas poderiam ajudar aquele homem? Muitas. Ele só queria alguém que pegasse ele e jogasse no tanque. Somente. Ele não queria mais nada, ele não queria dinheiro, ele não queria um abraço, ele não queria nada. Ele disse, olha, eu só queria que alguém me pegasse quando as águas estivessem agitadas e me jogasse lá dentro para eu receber o milagre. Mas chegou um dia que Jesus encontrou ele. Jesus não precisou jogar ele no tanque. Jesus não precisou de nada. Lá mesmo Jesus disse, levanta, pega a tua cama e anda. Não precisou mais de
nada. Uhum. Então é isso. Então, se a gente perguntar aquele homem, dizer assim, ó, tu queria voltar? Não. Eu não queria voltar, não. Mas ele carregou a cama pra ele mais nunca esquecer de onde ele veio. Então, pra eu chegar até aqui, não foi fácil, não. Foi noite escura, foi choro. Foi passar pelo vale da sombra da morte. Literalmente. Foi ver minha mãe quase ir embora. Foi ver meu pai quase morto. O médico desenganou meu pai. Foi ver eu quase perder minha filha. E jamais eu quero voltar. Jamais. Então, assim, eu carrego a cama pra eu não esquecer de onde ele me tirou. Então, nunca passou pela minha cabeça isso. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Como a gente tem uma banda, a gente vê que muitas vezes a gente fica lá na frente, no púlpito, a gente tá em cima no púlpito. Então, é muita gente olhando e a gente já viu muita gente que não queria mostrar Deus, queria se mostrar. Sim. Sim. Ele era a estrela do momento. Eu gosto de estar em evidência, né? É. Então, é muito legal a gente ver alguém que sempre tem medo, temor e tremor. Temor e Já tremor. passei por isso, já de que eu ia cantar e outra pessoa ia após mim e querer. É como se fosse assim, vou fazer melhor. Sim. Mas aí é cada um que resolve com Deus, né? É Mas a gente verdade. vai dar o nosso melhor, a gente canta para o Senhor, tudo é para Ele e pronto. Pronto, Amém. então já vou aproveitar, já vou emendar com a minha pergunta final agora. Que é perguntando, Kelly, qual é o maior propósito? O maior propósito é ver vidas sendo restauradas. Jesus curar. Jesus cumprir o que ele fala. Minha gente, olha, eu ganhei meu dia. Se uma pessoa chegar pra mim e dizer, olha, quando você estava cantando, Jesus fez isso. Porque não é que a gente pense assim, será que Deus me usou mesmo para falar isso? Não é que a gente vai ter que, a gente sabe quando é Jesus que fala. Uhum. Mas quando se cumpre, a gente tem certeza de que isso daí é uma alegria muito grande. Então, meu maior propósito é esse. É ver vidas se rendendo aos pés do Senhor. Batismo com o Espírito Santo. Hoje eu fico tão feliz quando eu vejo os adolescentes. Os adolescentes lá chorando, dando glória. Quando eu era assistente do DEG, eu chorava mais do que eles. Tinha um que ficava querendo ser batizado. Meu filho, dê glória, dê glória, dê glória. E assim, a gente torce muito. Então, o meu propósito é só esse. É só que o reino de Deus seja cada vez mais propagado. Que as pessoas que a gente acha que a gente tá aqui e todo mundo conhece Jesus. Mas precisam muitas pessoas ouvir ainda. Então, o propósito é esse. Perfeito. Show de bola. Amém. Então, Kelly, muito obrigado pela conversa. Infelizmente, Eu achava que a gente ia conversar mais. apesar que parece que não, mas já foi 1h30, eu acho. Porque Eita, gente. Uma hora voa, você nem imagina. Menina. E eu achando que só tinha passado 40 minutos. Oxi, passa nada. Aqui é muito rápido. Essa mesa aqui é impressionante. Parece que você chega aqui, é um vácuo temporal que existe. Você fala, mas não, já passou a hora já. É. Kelly, infelizmente teu marido não pôde vir hoje. Foi. Ele tava doidinho pra vir, rapaz. Oh, Mas. pai. Espero conhecer ele em outras Vai, oportunidades. sim, se Deus quiser. Kelly, tu monta a agenda todos os meses, né? Sim. É porque a gente tá gravando em abril, mas vai Isso. lançar quase finalzinho de abril. Como é que tá a tua agenda pra maio já? Pra maio, a gente tem algumas agendas já. Que tem pessoas que marcaram desde o final do ano passado. Olha pra aí. Teve, eu acho que umas 3 pessoas, mais ou menos, já tinham marcado. Então, a gente tá ainda na construção da agenda de maio. Uhum. Tem algumas agendas, mas algumas datas que estão livres. E eu queria também já aproveitar aqui o espaço para falar para a igreja, para o povo, para todo mundo, que eu também posso ir, porque tem gente que acha que só vai com a banda. E é todo um processo, né? Que vocês sabem. A banda é mais complexa. Mas assim, se quiser que eu vá sozinha, eu também vou. E a gente dá lugar do mesmo jeito. Certo. E se a pessoa quiser te levar você para adorar a Deus na igreja dela, como é que faz?
Lá no meu perfil do Instagram tem o WhatsApp do meu esposo e tem o meu também. E aí a pessoa pode estar entrando em contato com ele e ele já direciona tudo direitinho. Show. Data, horário, tudo, ele fala com a pessoa e resolve. Perfeito. Amém. Deixa. Amém. De novo, pessoal, não, desculpa, eu tô meio gripado aqui, aí fica meio, aí eu fico um pouco mais lento. Mas agora, Kelly, vamos pedir então, já como tá encerrando, tuas considerações finais, para aí a gente realmente encerrar a nossa gravação agora de manhã. Gente, eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque se não fosse ele, a gente não estaria nem aqui hoje. Quero agradecer a vocês pela paciência, porque era para eu ter vindo a primeira vez, não vim. Mas quero agradecer pelo espaço, por vocês abrir esse espaço para eu estar contando o que Jesus já fez na minha vida. Dizer para vocês que todo começo é muito difícil, mas que vocês não desistam, vá até o fim, porque através desse programa, que para alguns pode ser, é pouquinho, não tem tanta... Mas o Senhor é aquele quem exalta e que abate. Uhum. Então, continuem, tudo é no tempo de Deus. Até chegar o tempo de Deus, a gente passa por muito processo, mas o tempo dele chega. Então, continuem nessa luta, levando o nome do Senhor, levando as informações para a sociedade, através de todas as outras entrevistas que vocês fazem aqui, e vai dar tudo certo. Amém. Em nome de Jesus. Mas eu quero Amém. agradecer por tudo, agradecer a minha família, como eu já agradeci antes, mas agradecer novamente pelo apoio, pela força, por tudo, que só Deus mesmo para recompensar. Aos amigos, aos irmãos que ligam, que mandam mensagem, que nos chamam para cantar nas suas igrejas. Quero muito agradecer a Deus pela vida de cada um. Amém. Amém, amém. Pessoal, você que ficou até aqui, que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Muito obrigado por estar até aqui, assistindo com a gente. É tão bom, né, Diego, quando tem uma pessoa que pega do comecinho e vai até o final com a gente, né? Rapaz, tem umas coisas que eu acho tão legal. Teve até, acho que foi no Testemunho 2. Aí teve uma pessoa que falou comigo, rapaz, lá, aquele finalzinho. Eu falei, no finalzinho, que bom que você ficou até o finalzinho com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Para você abençoar a gente um pouquinho, se você gostou, deixa aquele like, deixa aquele comentário, deixa uma palavra na vida da Kelly, na nossa vida também. Amém. E ore pela 95, tá certo? Se você não poder contribuir de alguma outra forma, contribua orando. É a melhor coisa. É verdade. Porque você vai conversando com Deus, acredito que Deus vai falando, não, vamos abençoar esses meninos, vai dando força e energia pra gente estar aqui seguindo nessa caminhada, tá certo? Então, pessoal, que Deus abençoe. Diego, quer falar uma coisa antes de terminar? Não. Pronto. Que Deus abençoe, pessoal. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Valeu! Amém. Deus Amém. abençoe. Tchau, tchau.